Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? A gente tá na rodada 32 aqui desse match histórico, desse duelo aqui histórico entre o José Raul Capablanca, o atual campeão mundial, jogador cubano, contra o Alexander Alekhine, o número 1 da Rússia, né? E o formato desse match aqui é o seguinte: quem chegar em 6 vitórias primeiro é o campeão mundial, tá bom? Então, independente aí do número de empates, a gente está na rodada 32 e a pontuação está 4-3 para o Alekhine, tirando os empates. 4 vitórias para o Alekhine e 3 vitórias para o Capablanca. Vale dizer que no último vídeo aí da nossa playlist a gente viu essa reação aí do Capablanca, né? Tava 4-2 e ele conseguiu vencer num momento importantíssimo, né? Se ficasse 5-2, as chances seriam muito pequenas, né? Com 4-3... tá na briga, né? E continua sendo um momento decisivo aqui, decisivo não, mas um momento importantíssimo aqui, né? Desse match. 4-3 não tá fácil aqui pro Capablanca, né? Ele, se perder, vai ficar 5-3 e o primeiro a chegar em 6 é o campeão mundial, as chances começam a ficar menores, né? Então é muito importante que o Capablanca vença essa partida para empatar o match para 4-4, né? Vamos dar uma olhada nessa partida então. Aqui o Alekhine tá de brancas, ele começa com D4. Temos cavalo F6 aqui pelo Capablanca, C4, E6, cavalo C3, D5, bispo G5, cavalo aqui de bem D7, E3, então primeiro passou o bispo, depois jogou aqui com E3, e aqui C6, essa estruturinha aqui bem sólida, parecida com uma eslava, né? E a partida seguiu com C, toma em D5 e aqui vários lances existem, né? Os principais são capturar com o peão de E ou capturar com o peão de C. Cada um desses lances leva a partidas completamente diferentes, tá bom? O lance escolhido aqui pelo Capablanca foi E, toma em D5. Com esse lance fica um pouco mais fácil de desenvolver aqui o bispo de casas claras. No entanto, você fica com apenas um peão central, né? Contra 2 peões centrais. Se você toma com o peão aqui de C, você fica com 2 peões centrais. No entanto, não é tão fácil você desenvolver aqui o bispo de casas claras, tá bom? Então são duas apostas, né, entre aspas, bem diferentes. Vão levar a jogos com características bem diferentes. O lance escolhido aqui pelo Capablanca foi E, toma em D5. E a partida seguiu com bispo D3, desenvolvendo então o bispo aí de casas claras. Bispo em E7 e cavalo de G em E2. O Alekhine vai para uma ideia interessante aqui com cavalo de G em E2 e não com o cavalo em F3. A ideia dele é muito bacana, é jogar com esse cavalo aqui em G3, aonde ele não vai estar atrapalhando a dama, né, para um possível ataque na ala do rei. A dama vai ter essa diagonal livre, né, coisa que não aconteceria se o cavalo ficasse em F3. E além disso, em G3 esse cavalo vai poder vir para F5 e fazer alguns ataques interessantes. Então muito bacana essa estratégia aí do Alekhine. O Capablanca continua aqui com o roque e agora cavalo G3. Cavalo E8, propondo aí a troca dos bispos. E um lance interessante aqui pelo Alekhine, muito interessante de verdade, que é o lance H4. Bastante original, bastante criativo e aqui armando uma cilada aqui para o Capablanca, né? Parece aqui que dá para você capturar esse bispo e até quem sabe ganhar um peão aí, né? Afinal de contas são 2 ataques em G5 e apenas uma defesa. Mas aqui tem uma armadilha bem perigosa do Alekhine, né? As pretas não podem capturar aqui em G5. Não foi o lance jogado na partida, mas se você quiser dar pause aí e encontrar o lance vencedor das brancas, caso tivesse sido essa continuação, vale a pena, a título de exercício aí. É muito bacana realmente. Não dá para tomar em G5. Por quê? Espero que você tenha encontrado aí. É claro que tomar aqui com o peão de H é um lance forte, interessante você estar abrindo aqui a coluna, né? E tudo mais. Mas existe um lance aqui muito bacana realmente, que seria o lance bispo toma aqui em H7 com cheque. Tá bom? Aqui se rei toma em H7, peão toma aqui em G5, cheque. O rei não pode vir para G6, senão dama H5 imediatamente é checkmate. Teria que voltar aqui para G8, mas dama H5 viria de qualquer jeito, ameaçando todos os tipos de checkmate aqui. F5, por exemplo, para tentar dar um escape aí para o rei, mas simplesmente aqui agora G6 esse peão, segurando aqui a casa de fuga de F7. E agora não tem mais jeito, né? A ameaça de checkmate é tanto aqui em H7 quanto em H8. Não dá mais para defender as duas, né? Então o cavalo em F6, por exemplo, e dama H8 seria um belíssimo de um checkmate, né? Então muito bacana se tivesse jogado bispo G5, bispo toma H7 seria o lance vencedor. Bom, rei H8 também não ajuda muito, simplesmente peão toma aqui em G5 e as brancas estão bem melhores, estariam vencendo aí a partida.
Tá bom? Então depois de H4, o Capablanca não cai nessa cilada, não captura aqui o bispo em G5 e continua com o cavalo de D em F6, que é o melhor lance da posição. A dama C2 foi jogado, bispo aqui em E6 desenvolvendo, cavalo então veio para F5, uma casa forte aí para esse cavalo. Não dá para você deixar esse cavalo aí nessa quinta horizontal, esse cavalo aí do Kasparov. Ele é muito forte realmente, melhor capturar. Bispo também F5, bispo também F5. Cavalo D6 aí com o tempo atacando, né? O bispo aqui de casas claras. Bispo D3 foi jogado. H6, então se livrando, né? Esse peão aqui tá atacado. Estava atacado duas vezes. A qualquer momento as brancas poderiam eliminar o defensor aqui desse peão de H7. Então H6 tentando ao mesmo tempo defender aqui o peão de H7 que estava ameaçado. E tentando expulsar esse incômodo bispo aqui de G5. Bispo F4 foi jogado. Torre C8. G4, o Alekhine partindo mesmo para um ataque fortíssimo na ala do rei, né? O Capablanca, quando deu roque, não esperava que o Alekhine fosse partir com H4, G4, muito provavelmente, e um ataque difícil de se lidar, mas o Capablanca vai jogando aqui de forma magistral. Cavalo de F em E4, G5, e esse lance aqui, né? Só comentando, ele bloqueia essa diagonal perigosa. H5 tentando manter aí a posição fechada, bispo toma E4, cavalo toma E4, cavalo toma E4, D toma E4 e dama toma E4. Aqui o Alekhine ganhou um peão, né? Não tenho que discutir em relação a isso. Mas o Capablanca conseguiu simplificar um pouco aí a posição, trocar algumas peças, né? O ataque estava muito perigoso, então foi uma decisão correta aqui do Capablanca. Quem sabe ele consegue trocar mais algumas peças e partir para um final. Aí se ele conseguir levar para um final, mesmo com um peão a menos, pode ser tranquilo, né? E aqui o lance jogado aqui pelo Capablanca foi dama em A5 com cheque. Outro lance possível aqui seria a torre E8, colocando aí a torre na mesma coluna da dama e com ameaças aí, né, de ficar bem na posição. E, por exemplo, aqui, né, gente, só para ilustrar, a torre E8, a dama F3 tirando aí a dama da mesma coluna da torre, bispo D6 propondo aí as trocas, bispo toma D6, dama toma D6, a gente teria um final aí de dama, uma dama e duas torres aí no tabuleiro, que mesmo com um peão a menos, dá pra ser jogado aí bem tranquilo, né? Ainda mais com esse rei aqui no centro, tá bom? Mas o Capablanca preferiu aqui dama em A5 cheque. E a partida seguiu com rei F1. Dama aqui em D5 propondo aí a troca de damas. Dama toma D5, C toma D5. E agora o Capablanca tem uma coluna interessante aberta aqui para jogar, né? As torres não estão conectadas. Rei G2 conectando então as torres. Torre C2, a torre na sétima ameaçando aqui o peão. E aqui torre de HC1. O Alekhine faz a coisa certa. Ao invés de ficar se defendendo, quando você está praticamente no final aí, de torres, você não deve ficar se defendendo. Você tem que jogar de forma ativa. Por mais que ele possa perder aqui o peão, por exemplo, aqui de B2, aqui ele jogaria com torre de A em B1, ó, e ficaria muito bem aqui as brancas, né? Agora não dá para capturar aqui. Aí seria muito abuso, né? Porque aí torre B7 e essa posição realmente seria muito vantajosa aqui para as brancas, tá? Aqui, vamos supor que defendesse aqui o bispo com torre 8. E aí as duas torres na sétima, a gente vê aí nos livros de xadrez, eles falam que duas torres na sétima, em geral, é uma característica vitoriosa, né? Tá bom? Então aqui uma posição seria vencedora para as brancas. Então aqui a torre de HC1, o Alekhine fez a coisa certa. O Capablanca não vai para peão aí, não vai entregar a coluna, deixar a torre na sétima, nada disso. Ele joga com torre de F em C8. E agora defendendo a torre e ameaçando capturar em C1, forçando a troca. Torre toma C2, torre toma C2, torre B1. Agora sim o Alekhine defendeu o seu peão, ele está com um peão a mais, então ele está tentando segurar um pouco aí essa vantagem material. Rei H7 melhorando a posição do rei, rei G3, rei G6, F3, F6 aqui o Alekhine vai tentando trocar alguns peões. G também F6, bispo também F6, A4 foi jogado aqui pelo Alekhine. E o Alekhine mesmo com um peão a mais, aí a gente vê que não é muito fácil, né, você encontrar aí um plano vencedor. O rei não consegue muito voltar aqui, não consegue muito entrar na posição. E a torre está escrava, defendendo aqui o peão de B, né? A partida seguiu com rei em F5, A5, torre aqui em E2, a torre C1 tentando trazer aí a torre para o jogo. O Alekhine mais uma vez segue esse princípio aí de que não vale muito a pena ficar se defendendo. Ele entrega aí o peão de B em troca de atividade. A torre toma B2, torre C5 e agora, se ele conseguir capturar esse peão aqui de D, ele vai ficar com peões muito perigosos aí. Rei E6 então defendendo,
e aqui E4 foi jogado. E nessa posição aqui, a gente está no lance 34, o Capablanca teria um lance bastante interessante aqui na posição, que seria o corajoso lance aqui D, toma em E4, permitindo então o lance D5 com cheque. Uma possível continuação aqui, rei F5, D6 dando um cheque aí, avançando o peão. Mas depois de rei E6, F toma em E4, o rei aqui segura a descida do peão. E por mais que as brancas coloquem uma torre na sétima, isso pareça ser muito perigoso, na verdade é muito difícil das brancas conseguirem coroar esse peão, tá bom? E aí, com essa estrutura de peões aqui meio debilitada e o rei um pouco exposto, as pretas teriam condições aqui de ter um final tranquilo, com muita igualdade, sem tanta dificuldade. A partida continuou aqui com bispo toma D4, isso traz um pouquinho mais de dificuldade. Vamos ver como a partida continua. Tá atacando a torre, torre toma então em D5, e agora as brancas têm um peão passado perigoso aqui na coluna E. Bispo C3 foi jogado, fazendo uma pressão aqui no peão e defendendo o bispo que estava atacado. Torre toma aqui em H5, A6, então fixando aqui o peão nessa casa escura. Bispo C7 defendendo, bispo E1 cheque, rei G4, torre G2 cheque, rei H3 e agora uma sequência interessante aqui, vale a pena comentar. Torre F2 atacando o peão de F3, rei G4, torre G2 cheque, rei H3, torre F2 atacando o peão. E aqui parece então que o Capablanca está repetindo aí alguns lances. E será que o Alekhine vai jogar rei G4 de novo e a partida vai empatar? Bom, aqui o Alekhine continua com F4, defendido aqui pelo bispo, não dá para capturar esse peão. E aqui o Capablanca continua, torre F3 cheque, rei G2, torre F2 cheque. Curiosamente o Alekhine repete mais uma vez o lance duas vezes e não três. Ele continua aqui com rei H3, torre F3, rei G2, torre F2. E aqui se jogar rei H3 vai empatar. E ele continua então com rei G1. Olha só, por duas vezes o Alekhine repetiu duas vezes o lance e mudou a terceira vez. Será que isso é uma jogada psicológica, né, para dar aí ilusão para o Capablanca de que a posição tá igual e no fundo o Alekhine tá superior na posição? Será que é isso? Será que é um blefe psicológico? Ou será que realmente o Alekhine tá achando que tá melhor na posição? Mas se ele acha que tá melhor na posição, por que repetiu duas vezes? Polêmico, polêmico. O que você acha? Posta aí nos comentários. A partida segue aqui com torre C2, atacando aqui o bispo. Bispo B6, torre C4, indo para cima aí desses peões. Rei G2, primeiro aqui com G6, ó. Tem que tomar cuidado, né? Aqui se você capturar aqui o peão aqui em E4, o lance rei F3 é muito forte, tá bom? Aqui fica complicada a situação, né? Por quê? Onde que a gente vai colocar essa torre? Lá não pode vir para cá, o peão não deixa, aqui não deixa, o rei não deixa. Vamos supor, eu vou tirar essa torre aqui para algum lugar, eu vou tirar ela aqui para A4. Aqui torre E5, seria um lance vencedor. Tá caindo o bispo, né? Então tem que tomar cuidado aí com esse tipo de ciladas aí em final, né? Por isso que depois de rei G2, o Capablanca não foi para a torre. Toma aqui em E4, ele perderia então o bispo. E sim com G6 primeiro, atacando a torre. A partida seguiu com torre E5 cheque, rei D7, H5, entregando aí aliás, oferecendo aí as trocas, né, do peão. O peão está defendido pela torre, mas a ideia é desviar esse peão de G para que esses dois peões fiquem passados aí, conectados, os dois, né? G também é H5, e aqui não indo para cima desse peão, mas primeiro defendendo aqui esse importantíssimo peão central, né? A estratégia do Alekhine é essa, ele quer esses peões passados de conectados. Rei F3 então primeiro, H4, aqui o Capablanca tentando manter então esse peão. Torre H5, torre C3 cheque, rei G4 e aqui torre C4. O Capablanca sabe o quão importante é você não permitir esses peões conectados e passados aí que são muito perigosos. E o Alekhine sabe disso também. Rei F5 foi jogado defendendo então o peão. Bispo toma aqui em A5 e o Capablanca tenta aqui uma sequência com esse bispo toma em A5 aqui se por acaso, né? Bispo toma em A5, torre C5 poderia ser jogado. E depois de E5, torre toma em A5 defenderia a peça. Não que isso fosse bom para o Capablanca. Aliás, esse final aqui seria vencedor ainda para as brancas, tá? Mas o Capablanca ainda tenta isso, bispo toma em A5. E aqui o Alekhine não captura o bispo, ele vai primeiro com torre aqui em H7 cheque. Rei C6, bispo toma em A5, torre C5 cheque, rei E6,
E agora a torre toma A5, recuperando aí a peça que ele sacrificou, entre aspas, né? Que ele tinha entregado. Então essa sequência recupera a peça. Mas o Alekhine foi bem sucedido aqui em manter os seus 2 peões passados e conectados. Tá? Então ele até entregou um peão aí para isso, né? O Capablanca já está com um peão a mais, mas... mas as pretas também têm aqui 2 peões passados e conectados. O ponto é que esses peões já estão bem avançados, né? A F5 aqui foi jogado, torre A3, a F6 esse peão vai avançando com velocidade. E como eu sempre falo, né? Quando o peão passado avança, o tabuleiro treme aqui. A torre F3 tentando segurar esse peão, e F7, olha com que velocidade os peões do Alekhine vão subindo, né? B5, o Capablanca tenta fazer o mesmo com os peões dele. A torre H5, H3, torre aqui em F5 propondo aí as trocas, né, das torres. E depois de torre F5 e também F5, o Capablanca abandonou a partida. Momento crítico do match. 5-3 para o Alekhine. 5-3 para o Alekhine. Mais uma vitória e o Alekhine é campeão mundial. O Capablanca precisa fazer 3 vitórias sem ter nenhuma derrota daqui para frente nesse match. Será possível, gente? Com esse jogo todo que o Alekhine vem jogando? Difícil, né? Vamos ver como é que a playlist continua. Por que abandonou aqui, gente? Olha que interessante. Vou promover peão também, ó. As brancas promovem, agora o Capablanca também promoveria. Qual que é o problema? Agora todo mundo tem uma dama no tabuleiro, né? O problema é que o lance dama 8 viria, né? Dando um cheque e fazendo um raio-x aqui na dama. E já era, né? Não precisa nem continuar essa análise. Com uma dama mais no tabuleiro e ainda um peão passado aqui, vai ficar com 2 damas, né? Não tem nem o que falar. Então, uma vitória muito bacana aqui do Alekhine. Jogou um final impecável. Conseguiu manter aí aquela vantagem de um peão. Levou para um final vitorioso, coisa que é muito difícil, ainda mais se tratando aqui do Capablanca, né? Tá com todo o mérito aí pelas essas vitórias o Alekhine. Muito preparo realmente. E a gente continua a nossa playlist, tá bom? Com mais uma partida aí entre José Raul Capablanca e Alekhine. É claro que se você juntar todas as informações que eu já dei, né, durante os vídeos aí desse match, você já sabe o que vai acontecer, né? Mas vamos lá, a gente segue aí com a nossa playlist. Muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!